Já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha e que seu uso não lhe fazia mal e nem lhe levava a fazer o mal. La otra vía, la vida represiva, si hace 50 o más años que está fracasando, demuestra que es impotente. Porque a maconha foi demonizada, mas hoje em dia ela virou um grande negócio. Eu acho que a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Mas que linda frase. The most dangerous drug in the United States, and we haven't begun to find out all of the ill effects. Você pode usar um critério para obter certas drogas a partir de plantas e estabelecer que tem uma planta maldita que não pode ser usada. Salve, salve rapaziada, tudo certo? Eu me chamo Bruno Vargas, sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio do ASCAcast, um podcast produzido pela Associação Canábica Medicinal ASCAmed, que está junto contigo na luta pela democratização do acesso a cannabis para fins medicinais. Para o episódio de hoje, eu tenho aqui na minha frente o Shainan Pitaguari, ele que é estudante de Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas e também da Liga Acadêmica de Assuntos Indígenas, ambas da UFSM. Além disso, ele é membro da Juventude Pitaguari Mongubá. E aí, Shainan, tudo certo? Tudo tranquilo? Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Por favor, se apresente para o nosso público e, mais uma vez, obrigado por estar trocando essa ideia com a gente. Gratidão, mano. Muito massa estar aqui nesse espaço, né? A ASCAmed é uma grande parceira nossa aí das lutas cotidianas da universidade, então é uma honra muito grande para mim estar aqui nesse espaço, conversando. Eu sou indígena do Ceará, né? Sou do povo Pitaguari. Meu território fica na região metropolitana de Fortaleza. Eu estou aqui, já vai fazer uns 3 anos já aqui no Sul, estudando na UFSM. E sou um entusiasta, uma pessoa que acredita muito no poder medicinal, ancestral e cultural da cannabis. Então, tenho muito disposição de conversar sobre esse debate e também estudar sobre esse tema, né? Perfeito, muito legal. Inclusive, tu é um dos coordenadores da marcha, né? Tu realmente está inserido dentro dessa pauta. A gente já vai entrar nisso, mas antes, uma coisa que eu sempre gosto de ter aqui é um pouquinho o panorama de como que a pauta está dentro do Brasil, entender, assim, todo mundo que vem sempre fala que, infelizmente, o Rio Grande do Sul é um dos lugares mais atrasados, e tu é uma pessoa que tem essa visão do Ceará, né? Enfim, faz 3 anos que tu está aqui, mas passou bastante tempo lá. Então, eu gostaria de saber como que é a pauta da cannabis lá no Ceará, no norte, principalmente por esse viés social, enfim, e medicinal também. Em Fortaleza, vou começar por Fortaleza, que é a cidade, né, a capital principal, assim, o debate é muito avançado, na verdade, né, a Marcha da Maconha já tem vários anos que acontece lá, inclusive, é muito organizada, né? Tem uma estrutura, tem um coletivo por trás, né? Então, tem uma galera que se organiza há muitos anos, né? Que debate muito, inclusive um dos organizadores lá da marcha, que é o Ítalo Coelho, que é um advogado, né? Criminalista, especialista na pauta da cannabis, né? Um parceiraço, assim, inclusive mandar um abraço para ele aí. A gente, lá em Fortaleza, tem um pique diferente, né? Nessa questão da legalização, eu percebo que aqui no Rio Grande do Sul é muito diferente, tanto que quando eu cheguei aqui na cidade, a primeira dúvida que eu tinha em relação à marcha, né? Cadê a marcha da maconha aqui de Santa Maria, né? Ficava muito naquela pilha de tem que acontecer. Por isso que a gente pilhou muito, né? Eu fui atrás da galera, saber a quantas andava a organização, porque eu percebo que Santa Maria é uma cidade universitária que tem uma situação muito complexa, né? Você tem um mundo dentro da universidade em relação à maconha e tem outro mundo na cidade, né? Então, acho que esses 2 mundos, eles precisam ser mais equacionados, né? Eu acho que a marcha ela serve para quebrar esses tabus e eu percebo que
tanto por ter uma marcha em Fortaleza há muitos anos, né? As pessoas já começam a ter uma cultura diferente em relação a cannabis, né? Você consegue ver pessoas mais velhas no Ceará, por exemplo, com menos recusa a planta do que as pessoas mais novas. Não que elas falem que é top, que vamos lá usar maconha e tal, né? Mas no sentido de entender que é uma planta. E é isso, né? O debate é esse. Então, tem um avanço maior do que aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu percebo assim. Em Santa Maria e no Rio Grande do Sul inteiro, né? Sim, sim. Realmente o norte o estado onde, assim, o debate flui muito mais, né? Isso que tu falou desses dois mundos aqui em Santa Maria, então é algo que tu não vê lá, tu entende que lá a sociedade, dá para dizer que o pensamento dela é mais unificado, as pessoas já aceitam melhor a pauta, e mais do que isso, esse moralismo que tem no meio da pauta, ele já é mais dissipado lá, assim, a área do estudo, da ciência, já tem mais força lá? Ele é bem mais reduzido, inclusive porque o Ceará é um dos primeiros estados a ter habeas corpus, né? De plantio, né? Para óleo, né? Para pessoas com Parkinson, por exemplo, né? O Ceará é vanguarda nesse aspecto, né? Em decisões judiciais, inclusive, né? Então não que seja, né? As pessoas têm um debate aprofundado, mas eu acredito que seja bem mais do que aqui, assim, de longe, isso aí para mim é bem evidente, assim. É um debate bem mais superado do que aqui, né? Aqui ainda se tem muito tabu em relação é uma droga, né? Aquela coisa toda que se tem da separação do crime, né? Por exemplo, em Fortaleza faz muitos anos que eu não vejo alguém ser preso por uma ponta. Aqui em Santa Maria, recorrentemente você vê a galera caindo com ponta de beck. É um negócio que a primeira vez que eu vi, eu fiquei apavorado. Nunca tinha visto isso na vida, o cara ser preso por uma ponta de beck, né? Coisa que pra mim causa estranheza, assim, né? E a gente percebe que realmente o Brasil é um país muito grande e muito diferente, né? Isso é um pouco assustador até a gente ver essa realidade aqui em Santa Maria. Realmente é algo que a gente tem que fomentar mais, né? Por isso que a gente faz esses debates. E outra questão que eu queria conversar contigo, ainda um pouquinho lá no Ceará, é sobre a relação do seu povo, né? Dos pitaguaris com a cannabis, com a pauta. Como tu disse, tu tem essa afeição pelo lado medicinal, ritualístico. Isso é algo que tu traz do teu povo. Como que é a relação do teu povo com essa pauta? Então, no Brasil, hoje são 305 etnias, né? São 305 etnias, 274 línguas, né? Por aí, posso estar errado nos números exatos, mas por aí. Então, são muitas culturas, né? E assim como as populações negras, né? Aprenderam muito a cultura indígena quando chegaram aqui a partir da invasão, né? A partir do sequestro de África para cá, né? Os povos afrodiaspóricos. Eles aprenderam muito com a cultura indígena também aprendeu muito com os povos negros, né? Então, hoje, o uso da cannabis ele não é algo de um povo X ou Y, mas é algo que foi aprendido a partir da cultura dos povos negros, né? Porque os povos indígenas de África, eles já utilizavam a cannabis de forma medicinal e espiritual, né? Então, se utilizava ela como o fumo, né? O próprio cachimbo se utilizava como uma forma de clarividência, de ver coisas, né? De sentir, de processos ritualísticos mesmo, né? Assim como nós, povos indígenas aqui no Brasil, temos a ayahuasca, o mishpan, né? Ou a jurema, no caso do meu povo, ou várias outras ervas aí que a gente utiliza como bebida, né? E muitas pessoas, eu não digo que é uma cultura do povo, porque uma cultura do povo é muito mais ampla do que isso, né? Mas muitas pessoas que trabalham a parte espiritual no território, né? Tem muito esse sentimento, porque entendem e veem a cannabis como algo, né, ancestral, né? A partir dela, junto com as nossas ervas tradicionais no cachimbo, né? A gente utiliza para trazer esse aspecto de ancestralidade, né? Porque ela é uma planta, assim como a ayahuasca, a jurema, etc., é uma planta que tem uma vida, né? Como todas as outras, mas ela traz, a partir da sua força, né? Ali da ancestralidade daquela planta, ela traz para nós muitas coisas ritualísticas, né? Que são muito importantes. Então, assim, acho que até para remédios, né? Se você pesquisar, por exemplo, o povo Guajajara
né? No Maranhão também, na época da pandemia do Covid, também utilizou remédios à base de cannabis, né? Que a gente chama de lambedor, né? Que são os xaropes que a gente toma e tudo mais, na época. E aí, obviamente, que a ciência ela não tem a comprovação, né? Para nós, a gente não precisa dessa comprovação, mas foi muito utilizado, né? Então, a gente chega num aspecto que a cannabis, enquanto planta, né? É utilizada para nós como qualquer outra planta que está aí na natureza que a gente pode utilizar, né? Que legal. E tudo isso que tu fala de ter um uso ancestral de muito tempo. Quando eu sugeri a pauta para ti, eu cheguei e falei, o que tu acha da gente conversar sobre a cannabis, a maconha, dentro dos povos indígenas, né? E tu me falou, dá uma olhada melhor, porque cada um usa de um jeito, tudo que tu comentou agora. E eu fui atrás e eu não achei, sabe? É muito difícil encontrar essas informações. Tu acha que falta essa questão de mostrar toda essa cultura, todo esse conhecimento, de dar voz para esse povo, também nessa parte ritualística? Hoje, eu acho que uma das principais questões que fazem a gente, inclusive, ter dificuldade até de falar do tema, né, internamente, assim, inclusive dentro dos territórios, é a proibição, né? Então, você não vai ver nenhuma liderança com tranquilidade para dar uma entrevista e falar que a gente tem, porque daí depois se criminaliza o território, né? Se criminaliza o espaço que está ali, né? E desculpa te interromper, mas isso também é uma desculpa, dá para dizer assim, para poder invadir um território. Exatamente, né? Uma forma de invadir os territórios que já não se precisa de muito hoje em dia. No Brasil atual, não se precisa, infelizmente, de muita coisa para invadir nossos territórios, né? Então, isso é utilizado muito, né? Tanto no norte como aqui, como no nordeste, como aqui também vai ser, que é o fato de utilizarem a guerra às drogas também para invadir os nossos territórios, né? No norte, por exemplo, os parentes são utilizados como forma do tráfico, para poder atravessar drogas, né, etc. Então, a recusa muito das lideranças em falar sobre o tema, em colocar de forma pública, também tem a ver com isso, né? Então, é muito difícil você achar alguém falar sobre o tema com tranquilidade, né? Então, é mais complexo. Mas a gente tem essa cultura, né, tradicional também, né, que não é nossa. Obviamente, a gente aprendeu essa cultura com os povos da diáspora africana, né, mas que a gente hoje é uma cultura que está muito enraizada em muitos territórios, né? Perfeito. E agora sim, andando pelo nosso Brasil e chegando aqui em Santa Maria, vamos entrar nessa questão da marcha da maconha, que, como tu disse, está parada. Foi uma surpresa, né, tu chegar e ver ela parada. Ano passado teve um movimento para ela acontecer, ela acabou não acontecendo, mas agora essa construção veio com mais força, certo? Então eu gostaria de saber em que pé anda a Marcha da Maconha, como que está essa construção aqui em Santa Maria, como é que vocês estão se organizando? É muito difícil, assim, eu vou colocar da minha experiência pessoal nesse sentido, né? É uma dificuldade que a gente tem muito grande, assim, mesmo com ótimos parceiros, né? A gente tem a Asca Médica, é uma ótima parceira, né? A própria Dona Maria, que também é o pessoal sempre se coloca à disposição, né? A gente tem conseguido dar alguns passos. Eu estive no último período, em final de semestre, então eu fiquei mais afastado. Mas a turma já chegou a reunir, inclusive, na semana retrasada, conseguiram encaminhar algumas coisas. Mas para mim foi uma surpresa, né? Porque, como eu disse, eu venho de Fortaleza, de uma cultura em que a gente tinha um coletivo específico que só cuidava da marcha. Então, as pessoas poderiam ter seus coletivos individuais, políticos partidários, que é o normal do cotidiano, mas elas, chegando ali próximo ao período da marcha, as pessoas já começavam a se organizar no coletivo, ali já iam organizando as coisas, construindo as coisas para poder sair. Eu acho que esse apelo é muito importante, porque a gente consegue manter uma periodicidade na construção, né? Você não precisa sempre estar reconstruindo tudo para construir, né? Hoje a gente está reconstruindo tudo para construir, né? Antes era organizado por um grupo, né? Um grupo anterior, não vou lembrar aqui o nome agora, mas era um coletivo, inclusive. E aí não estava sendo organizado, a gente se somou no ano
passado, que foi naquela primeira movimentação. Eu lembro que nessa movimentação eu participei, nessa desse ano eu já não tô tão agregado. No ano passado a gente somou, a gente pilhou, foi a gente que fez arte, chamou uma reunião e tudo mais, mas também não caminhou muito, né? Um sentimento que eu tenho muito aqui é isso, às vezes a galera se movimenta a partir de movimentações institucionais, né? Então, o STF vai votar, a galera se pilha para ir lá e organizar. O STF votou, protelou para o próximo período. Daí a galera dá uma desandada, né? Tem muito a ver com a consciência coletiva da cidade em relação ao tema, né? Muito conservadorismo, etc. Então é muito mais difícil de organizar, de fato. Mas agora eu sinto que a gente tem conseguido dar avanços interessantes, assim, acho que vale também aguardar as cenas dos próximos capítulos, que um diz o outro, né? Pra gente ver o que vai sair, mas eu imagino que dessa vez vai sair um movimento massa, assim. Acho que é necessário em Santa Maria, né? Essa movimentação, assim. E acho interessante isso que tu falou de um posicionamento, acho que dá pra dizer assim, do alto, do STF, fazer a gente se movimentar aqui. Normalmente a gente fala que a pauta da maconha, ela é diferente, é o pessoal... É a sociedade que movimenta os parlamentares, sabe? E a gente vê isso sendo diferente aqui em Santa Maria. Causa uma estranheza também, né? É estranho pra ti que vem de fora ver uma cidade tão aquém nessa pauta. Na verdade, Santa Maria, eu sinto que é uma cidade que foi muito atacada, os direitos da juventude, os direitos do povo pobre nesse sentido, e aí você tem uma dificuldade maior para essas coisas fluírem, funcionarem, né? Então, normalmente, também por ser uma cidade de interior, né? Então, também é muito por um sentimento de algo que movimenta para movimentar, né? Obviamente que... isso é uma percepção individual, né? Pode ser que eu esteja aqui viajando de alguém que é de fora e nem conhece a história da cidade, assim. Mas o que eu vi nesses últimos anos que eu moro aqui em Santa Maria é uma completa paralisia do processo, né? E para mim, especificamente, que tenho muito presente no meu dia a dia o uso da cannabis, é muito estranho eu não conseguir, por exemplo, ter tranquilidade como a gente não tem, né? Quem é usuário sabe, não tem tranquilidade nenhuma para fumar um beck em qualquer lugar, porque sabe que pode a qualquer momento levar, né, uma enquadrada e já sabe como é que é. Obviamente que tem os caráteres raciais também, né, que dá pra gente aprofundar depois, mas principalmente por isso eu não consigo me manter parado em relação a essa pauta, né? Eu não consigo ver a pauta parada, sem muita movimentação, porque isso é algo que me afeta diretamente, né? Hoje cai um cara com uma ponta, amanhã pode cair eu, e a gente vai seguir nessa mesma lógica, né? E que bom que tu não consegue se manter parado. Acho que a marcha e Santa Maria precisa de mais pessoas assim. Eu, por exemplo, moro aqui há uns 14 anos, e a primeira vez que eu fui ouvir sobre o tema foi quando eu conheci a Ascamed em 2022. Então, realmente, essa visão que tu tem de fora, né, também um relato meu, mas eu vejo como igual, assim, é algo que não é comentado, que não é pauta, que é muito moralismo em cima, né? Acho que esse é o relato principal. E agora, isso que tu comentou do usuário é algo super importante, porque eu vejo a marcha, principalmente quando ela surgiu lá em São Paulo, as primeiras marchas, assim, em 2011, 12, e logo depois que teve o documentário Ilegal também, 2015, 14, que começou a andar, as mães, os pacientes se agregaram à luta, os advogados se agregaram à luta, a marcha virou algo muito mais plural. Então eu queria saber como que tu vê o público da marcha, qual que é o público, se existe realmente um público, ou qualquer um que é a favor da pauta pode fazer a marcha acontecer, como é que é essa questão de construção e de público para fazer ela também? Eu acho que todo mundo deveria se somar na construção da marcha. O público, para mim, ele não existe. O público, ele é diverso, ele é completo, porque a planta, ela é uma planta que ela foi proibida de forma racista, por racismo no Brasil, e é importante que se diga isso. É importante que se frise que a maconha só é proibida no Brasil porque ela é cultura negra, assim como a capoeira foi proibida por ser cultura negra, assim como o candomblé foi proibido por ser cultura negra, a maconha também foi proibida por ser cultura negra, né? Então, se proibiu ela e sempre se teve uma guerra aos pobres
apoiado nela também, né? Então, acho que o público é plural, é diverso, mas, por exemplo, usando o exemplo que eu tinha em Fortaleza, por exemplo, né? Eu costumo dizer que a Marcha da Maconha em Fortaleza, ela era quando a periferia descia para Beira-Mar. A Beira-Mar, lá em Fortaleza, é uma avenida da beira da praia, né? Uma avenida de prédios da elite fortalezense, muita gente rica. E a periferia em peso de Fortaleza descia para Beira-Mar, para a Marcha da Maconha. É um negócio lindo de se ver, assim. Todos os públicos estão lá, desde pessoas pobres até pessoas de classe média alta. Porque os efeitos e os benefícios são para todos, né? Então, desde quem tem uma doença degenerativa que pode utilizar a cannabis de forma de óleo, né? Ou das outras diversas formas que tem para tratar essas doenças, até as pessoas que usam de forma recreativa, né? Que não deixa de ser medicinal do meu ponto de vista. Para mim, é muito melhor que você utilize a maconha, a cannabis, ao invés de um remédio que vai causar uma série de coisas também, de efeitos colaterais. Porque é o fitoterápico, né? Exatamente. O remédio é 100% da planta e a gente vê isso sendo muito discutido também. Exatamente. Acho que o público da marcha ele é um público diverso mesmo. Acho que é um espaço da família mesmo, né? De fato, e é da verdadeira família, né? Não a família conservadora brasileira, mas a família de fato, né? A família brasileira que sabe o que passa, o que é ter um parente com Parkinson, com situações complicadas dentro de casa e que viu o efeito da cannabis na prática, né? Que legal. E, assim, pra gente... Dá pra dizer que encerrar esse nosso assunto da marcha... Existe uma perspectiva de quando que ela pode acontecer, se ainda para esse ano, para o ano que vem, 2026, enfim, quando que Santa Maria vai receber esse evento? O que tem se desenhado para esse ano ainda é algo mais cultural, mais lúdico, né? Não é marcha diretamente ainda, mas é o que vai dar um caldo inicial para poder criar a marcha de fato, né, que se movimente pela cidade, né? Mas eu acredito que só em ter um espaço na praça que possa falar sobre isso, falar sobre o tema, discutir e trazer o tema à tona, eu acho que já é muito importante e se desenha para ter isso ainda esse ano, né? Um espaço aberto na praça, né, de forma cultural, política e nos próximos capítulos acompanhar a página da marcha para ficar esperto que já vai ter coisa boa por lá. Tá, perfeito. Eu já sigo e quem tá em casa também já indico para seguir o Instagram da marcha, a página da marcha. E, assim, a gente conversou bastante sobre a população, né, a visão de Santa Maria, da população, e agora tu falou uma coisa muito importante que é ocupar espaços, que é estar na praça, que é estar falando. E, infelizmente, né, posso colocar esse comentário, infelizmente isso causa um certo desconforto em algumas pessoas. Tu imagina que, a partir do momento que a marcha realmente for para a rua, que isso acontecer, esse assunto vai começar a ser comentado na prefeitura, na Câmara de Vereadores, dentro dos nossos campos políticos, e qual vai ser a reação desse campo político para ti? O que tu imagina vindo deles? Eu imagino muita batalha contrária, assim, né? Uma cidade como Santa Maria, com uma Câmara de Vereadores extremamente conservadora, né? Não vai ser fácil, não vai ser facilitado o processo. É esperar que nas próximas eleições municipais que vão acontecer esse ano, a gente escolha bem quem votar e preste bem atenção no que os candidatos falam sobre essa pauta. Porque essa pauta, ela não é uma pauta que deve ser tratada pelo viés do conservadorismo. Sim. Ela deve ser tratada de forma coerente como ela deveria ser, né? Então a gente precisa ter espaços de informação, de construção de ideias, e não que seja o ProErd, aquela brincadeira que o pessoal faz aí nas escolas, aquilo ali. Eu fiz ProErd, fumo maconha até hoje, não resolveu nada, então eu acho que não faz sentido nenhum nas escolas a gente ter isso. Mas, de fato, um debate sério sobre a utilização da planta, né? Faço, inclusive, não é uma crítica, mas um questionamento aos conservadores da Bíblia aí. Quem foi que criou a maconha? Foi Deus ou o diabo? Deus criou tudo. Então, se é uma planta, foi Deus que criou também a planta. Por que a gente não pode utilizar, né? Eu acho que
Principalmente hoje no Brasil, em que é um reflexo, a sociedade santamariense também tem a ver com isso, né? Enquanto os empresários acham que não dá lucro nesse momento. A partir do momento em que eles perceberem que dá lucro, eles vão batalhar pela legalização junto com a gente, né? Mas, até lá, a gente precisa ocupar esses espaços, como eu falei, para que as pessoas entendam o que é isso. Porque a verdade é que todo mundo sabe que as pessoas usam maconha. Você tem um vizinho, um amigo, um colega, um primo, um tio, um irmão, alguém que usa maconha no cotidiano. A diferença é que, como o debate é um debate moralista, as pessoas omitem esse debate da prática. Mas a gente sabe que as pessoas utilizam. E a gente sabe que, muitas vezes, os problemas principais que são causados no cotidiano da sociedade não são causados por quem é maconheiro, né? São causados por quem bebe e vai dirigir, por quem bebe e agride a companheira em casa, né? Então o álcool, que mata muito mais do que o uso da cannabis, e o cigarro, que mata muito mais do que o uso da cannabis, estão aí legalizados, e a gente sabe o tamanho da hipocrisia que é. Então a gente precisa debater o tema de forma coerente e séria, e que, se os vereadores de Santa Maria quiserem debater de fato, eles debatam, façam audiência pública e chamem quem entende do tema, né? Não fiquem apenas gritando, né? Papo de conservadorismo de meia tigela que não serve para nada, né? E que esse debate seja amplo, né? Porque, assim, e pautado na ciência, e é exatamente isso, ter os dois lados. Eu acho que conversar é o ideal, né? Tipo, tem que dialogar com todos os tipos de pessoas. O termo que eu uso sempre é furar a bolha e falar com quem é de fora. E fazer a marcha é uma maneira de fazer isso, né? É de incentivar pessoas a olharem para quem faz isso e terem um posicionamento, por mais que contrário, mas que ele possa ser mudado. Ter o posicionamento, fomentar a pauta, é o primeiro passo. Tu também acredita nisso? Sim. Eu acho que é a principal. É o principal, assim. Eu acho que hoje o conhecimento, ele literalmente liberta, né? A partir do momento em que você entende que a maconha não faz mal, eu acho, inclusive, de um exemplo pessoal que eu tenho, né? Minha mãe, ela absolutamente é totalmente contra, né? Então, quando eu falo que eu fumo maconha, ela já fala, não sei o quê, e começa a chorar e etc, aquela coisa toda, porque para ela é aquilo, né? Porta de entrada, daqui a pouco eu tô ali. Tem uma frase muito, muito forte lá no Ceará que o pessoal falava muito: quem fuma maconha bate na mãe, né? Não sei qual é a ligação que tem disso com a coisa, né? Mas é isso, assim, o sentimento de tentar entregar que aquilo é algo muito ruim, muito prejudicial, e tu precisa falar isso para as crianças para poderem não usar. Mas, na verdade, a gente tem que ir pelo outro lado. A gente tem que explicar e mostrar os benefícios que ela tem. O que a pessoa que tem TDA, por exemplo, que consegue utilizar no cotidiano e ajudar muito mais no seu dia a dia, a pessoa que tem Parkinson, que tem, às vezes, doenças degenerativas, né? Como, por exemplo, o Alzheimer, a gente sabe que tem várias pesquisas nesse sentido, né? Então, a gente precisa trazer o conhecimento sobre a planta para que a gente consiga, de fato, né, tratar o tema da forma correta como deveria ser, né? Não apenas... E nunca deveria ter sido, se não fosse o racismo, né? Caso de polícia, né? Sim. Mas sim caso de saúde pública. Dessa maneira criminalista. Inclusive, vou aproveitar que eu estou aqui com um estudante de direito, alguém que vive esse tema, que veio para Santa Maria basicamente por isso, né? E vou trazer esse assunto que tu já comentou um pouquinho, que foi a votação do Supremo Tribunal Federal, que julgou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que é a Lei 11.343 de 2006. A gente já passou por esse processo, o tema já deixou de ser mais falado, né? Teve uma grande repercussão, mas ele caiu um pouquinho no esquecimento. E ele vem mostrando resultados lentos, enfim. Qual que é a tua visão quanto à decisão do STF? É um avanço, não é? O que tu pensa sobre essa questão? É aquele negócio, é um avanço pelo não mútil, né? Aquele negócio que tá... não é bom, mas é melhor do que estava. Né? Essa é a situação, né? Por óbvio que não resolve muito dos problemas, né? Porque hoje por hoje as pessoas já são presas com 2, 3G, às vezes uma ponta, como traficantes, porque o que define no Brasil quem é traficante e quem não é a cor da pele, isso é mais do que claro. Só não é claro para quem não quer ver, porque isso é mais do que evidente, né? A cor da pele é o que define se o cara é estudante ou se ele é traficante. Você vê no jornal, né? Estudante preso é porque a pessoa é branca, e se vê traficante preso é porque a pessoa é preta.
Então, essa decisão, ela já ajuda e já resolve em partes. Por exemplo, muita gente que hoje está no cárcere por menos do que isso. E hoje, tendo uma definição, pelo menos, isso já adianta muita coisa, né? Assim como, por exemplo, traz uma mínima segurança para se ter o porte, porque quem fuma tem alguma coisa consigo sempre, independente da quantidade, independente da proibição. Então, acho que essa decisão do STF, ela sim é importante, ela é de fato um avanço, é digna de comemoração mínima, né? Mas não é a vitória ainda, né? Então a gente está muito longe dessa vitória. A gente viu com a própria decisão do STF a pressão, né, que os setores conservadores da sociedade brasileira fizeram no Supremo em relação a essa votação, né, que sequer era uma votação sobre legalização, era uma votação sobre descriminalização. Ou seja, hoje, se você for pego com até 40 gramas e 6 pés de maconha fêmeas, você vai responder de forma administrativa, não é mais um ilícito penal, como era antes, né, que você ia descer para o presídio, etc. Você ainda né, você ainda vai ser, e de certa forma, responsabilizado, mas de forma administrativa, né? Você não vai ser mais conduzido, né, ao presídio e etc. Então, é um avanço, de certa forma, né, a condição de ter os 40 gramas. E para além disso, eu acho que para mim, inclusive, eu acho que é muito latente a questão das plantas, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque hoje, e é importante que a mãe, o pai de família que estão em casa entendam que a pessoa que utiliza maconha não vai deixar de utilizar maconha porque é proibida. Ela vai buscar com um traficante e vai sustentar o tráfico de drogas e vai sustentar a criminalidade, que vai sustentar a estrutura dessa sociedade que a gente vive. Então, deixar de proibir não vai adiantar de nada. Não vai mudar. No mundo inteiro, a gente viu que essa experiência não deu certo. Vários países já legalizaram a cannabis, a planta, porque já viram que não deu certo. E aí, faça a provocação. Imagina se proibisse um álcool. O cara que bebe a cervejinha dele no final de semana assistindo o Grenal, vai deixar de tomar cerveja assistindo o Grenal? Eu duvido muito. Ele vai continuar, mas ele vai buscar em algum lugar que às vezes seja até insalubre aí, que a gente nem saiba de onde é a origem, né? Esse também é um discurso super importante de redução de danos, né? Assim, bem como tu colocou, a pessoa que usa não vai deixar de usar, né? Acho que isso é um entendimento, assim. O problema é que em vez de usar algo que ela poderia comprar, enfim, dar dinheiro pro Estado e saber o que ela está usando, quanto de CBD, quanto de THC, quanto de CBA, o que tem ali, ela compra algo que ela não sabe de onde vem, qual que é a qualidade. Isso é uma discussão muito importante também da qualidade do produto. Mas, enfim, eu queria te perguntar, tu comentou antes sobre legalizar, que a gente ainda não está nesse processo. Como tu disse, foi uma vitória pequena. Pensando num espectro mais amplo da coisa, tu imagina que os próximos passos que o Brasil vai ter pode ser legalizar, pode ser essa parte mais ampla, ou esse debate ainda é basicamente inexistente? Eu acho que a gente tem que pressionar mais, muito mais, porque aí eu falo do meu ponto de vista, né? A proibição das drogas hoje, ela não é uma questão de saúde pública, não só porque o Estado brasileiro não tem interesse, mas porque existe uma discussão nesse sentido que não é formal, mas que é visível aos olhos de quem quer ver. A guerra às drogas é a guerra aos pobres. E isso é exatamente uma coisa ligada à outra. Eu, particularmente, só utilizo cannabis, eu só utilizo maconha, é a única coisa que eu utilizo, inclusive não bebo, não fumo cigarro, não bebo bebidas alcoólicas. Só a cannabis a maconha é a única coisa que eu utilizo como no dia a dia, né? Como algo cotidiano. Mas eu sou a favor da legalização de todas as drogas, porque hoje as drogas elas são utilizadas como artifício para encarcerar a população negra e a população pobre. Essa é a realidade. Você vai no presídio, qualquer presídio, eu desafio as pessoas aí ali no PESM, por exemplo, ali no presídio de Santa Maria, você vai ver que a maioria das pessoas que estão ali dentro são presas por tráfico, por serem usuários, né? E muitos deles não são traficantes de fato. Então, hoje,
a legalização da maconha, a proibição da maconha, assim como das outras drogas, é uma guerra aos pobres, né? Isso vem dos Estados Unidos, como a gente importa muitas coisas dos Estados Unidos, nem sempre coisas boas, né? A maioria das vezes. Isso é um caso, né? Faltava importar agora a legalização, né? Que lá já está bem mais avançado. Mas você vê, por exemplo, o quanto isso, e aí por isso que eu sou uma pessoa um pouco, às vezes, pessimista, eu acompanhei todas as votações, mas sempre no aspecto com pessimismo, porque eu entendo que hoje, a proibição da cannabis, a proibição da maconha, é nada mais, nada menos do que uma guerra aos pobres. É nada mais, nada menos do que a forma de você encarcerar em massa a juventude negra e periférica, que é quem usa. Porque hoje a maconha já é legalizada. A maconha é legalizada para a classe média alta, para a branquitude, que fuma na sua casa, que compra lá de fora, que compra semente lá de fora, tem condições de montar um grow de 5, 6 mil reais e plantar dentro da sua casa. Hoje já é legalizado para essa turma. Não é legalizado para nós, que moramos na periferia, que vivemos a realidade do cotidiano do povo pobre, que temos que comprar um prensado. Você vê vários trabalhadores no cotidiano utilizam a cannabis, trabalhadores mais precarizados utilizam a maconha no cotidiano. E eles precisam comprar uma maconha de péssima qualidade. Bem, eu já vi prensado na mão de trabalhador aqui da cidade. Às vezes eu tô fumando, o cara chega e me pede um isqueiro, ou me pede uma piteira, ou me pede uma seda. E eu vejo a qualidade do prensado que o cara tem ali, é uma porcaria. Então, hoje por hoje, a maconha já é legalizada para um setor. Para o setor que tem condições de, por exemplo, pagar um bom advogado para conseguir um habeas corpus. Para esse setor, a maconha já é legalizada. Ela não é legalizada para o pobre. Então, eu vejo com muito pessimismo, mas eu vejo que existe um setor, uma vanguarda, que hoje tem se organizado cada vez mais para que esse processo avance a passos mais rápidos. Eu acho que essa decisão ela é importante por causa disso. Porque ela dá alguns passos à frente numa discussão que está muito atrasada. Por mais que ela dê passos tortos e conturbados, mas ainda dá passos. Então, acho que isso é muito importante. Isso garante uma segurança muito importante. Por óbvio que hoje as pessoas às vezes são presas, pessoas pretas são presas com maconha que nem tinham. E são colocadas para elas o flagrante para elas serem presas. Então, 40 gramas, o policial não vai andar com uma balança para definir se é 40 gramas ou se é 50. Se tiver 30, ele dá um engordezinho ali para fazer os 60. Já passar. Assim como o caso dos pés, por exemplo. Se vai ter 6, o cara vai dizer que tem 7, 8. Que vai ter lá germinando, por exemplo. Que inclusive para quem está em casa já saiba que germinando também é um pé, então não vai ficar botando 6 e deixando mais 3 aí germinando para não cair. Por óbvio que ainda existe o risco de cair, ainda existe o risco, né, administrativo e penal também, porque a gente sabe que a polícia brasileira ela é uma polícia que é feita para punir e para matar, essa é a realidade. Então ela vai atrás para criminalizar. Acho que eu vejo um horizonte da legalização, infelizmente, quando legalizar também não vai ser do jeito que a gente quer, não vai ser do jeito natural que a gente quer, porque vai ser uma grande industrialização nesse sentido, né? As pessoas vão vender as empresas, vão criar marcas, etc. Mas eu acho que isso é um futuro ainda de alguns anos para frente aí, não para agora. Sim. E tu falou que é pessimista, né? Eu confesso que eu, né, Bruno, quando eu assisti a votação, assisti a decisão e tal, eu tive essa mesma percepção, assim. Porque antes o que se falava é que o artigo 28 ele era muito subjetivo, ele ainda permitia ao juiz e ao policial, enfim, a decisão. E 40 gramas, 6 plantas fêmeas, é uma forma de definir, mas que mantém aberto. Se tiver uma balança, se tiver um celular com contato, ele pode ter menos gramas e continua sendo enquadrado. Então, essa questão da subjetividade, querendo ou não, continua. Mas uma coisa que eu acho importante, que eu separei aqui pra gente, e que antes de eu ler essa notícia, eu também estava muito pessimista e achava que nada ia mudar, é que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão definiu que os presos que fossem presos com cannabis dentro da cela e enquadrados como usuários, eles não perderiam mais seus direitos. Então, eles ainda poderiam ter a sua saída temporária, a sua progressão de regime e livramento condicional. Isso foi algo que a Defensoria Pública conseguiu no Estado.
E, enfim, tô comentando isso só para mostrar que realmente a coisa muda, né? Tipo, tem muita gente como eu, como tu, pode ter essa visão mais pessimista, mas que a coisa tá mudando, e mudando dentro de onde, infelizmente, os povos que são perseguidos, os negros, são colocados. Isso já é uma vitória, já é um crescimento, dar mais direito para essas pessoas que, né, vivem num ambiente horrível. E é como eu tô dizendo, para nós faz pouca diferença, mas faz muita diferença. Faz muita diferença porque dá uma segurança maior, inclusive, nesse sentido. Eu acho que isso é muito importante, assim, traz um certo otimismo no meio do pessimismo. E uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi com a minha avó, inclusive, é que a nossa essência, a nossa vida é a luta. Então a gente tem que lutar, porque hoje nossos irmãos estão caindo aí por uma coisa que nós temos, que todos nós temos, que todos nós temos dentro da mochila às vezes, e que a gente utiliza para se acalmar, para se medicar, para se cuidar, e infelizmente, né, tratado como crime, né, uma planta que tá aí. Não vai prejudicar ninguém, né? Sim, que é muito mal vista. A gente está se encaminhando assim pro nosso fim do nosso episódio, mas antes disso eu queria te fazer mais uma ou talvez duas perguntinhas, que ao mesmo tempo que eu trouxe esse lado otimista, vou trazer um lado pessimista, que é a PEC das drogas, a PEC 45. Além da PEC, a gente vê municípios e estados do Brasil sancionando PLs, e esse final de semana, um PL foi aprovado em Maceió, no Alagoas, que é de multar pessoas que são pegas, né, com o porte da maconha. Então, a gente tem esse lado ruim também. Tu acredita que esse posicionamento vai começar a ser mais normal agora? Como eu falei, já são vários estados, Santa Catarina, Alagoas, que tem essas leis, até o próprio Rio Grande do Sul está debatendo essa lei. Esse posicionamento do legislativo vai ser mais comum? Eu acho que a tendência é essa. Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa se colocar, e eu tenho falado isso inclusive na organização da marcha aqui, é que nós temos um compromisso. Eu falo muito com meus amigos, às vezes eu vou botar um beck e eu falo, eu odeio maconheiro enrustido. Para mim, maconheiro tem que ser publicamente, por mais que a vida seja... as pessoas sejam contra, a vida é dura mesmo. Se a gente quer utilizar, a gente precisa lutar por ela. Porque eu acho que hoje por hoje, da forma como está, é muito complicado e a tendência é piorar. A gente precisa batalhar, né? A gente vem num Brasil que tem tido um avanço reacionário muito grande, né? Uma bancada conservadora, a desgraça da bancada evangélica no Congresso, né? Que nunca deveria ter existido. Mas a gente tem uma série de conservadores nas políticas locais, nacionais, que vão batalhar absolutamente contra a cannabis. E é importante que a gente entenda e aprofunde bem esse tema. E às vezes a classe média estuda muito o tema da cannabis a partir da ciência, a partir da planta, mas não estuda a partir do caráter social. É importante entender que essa proibição é uma proibição racista. É uma proibição que só existe porque hoje a maioria da população que utiliza é a população negra, a população periférica, a população pobre. Então, essa é a realidade. A população rica, ela utiliza, ela compra semente lá fora, na Europa, traz para cá, para dentro do Brasil, moqueado, que nem a gente diz lá no Ceará, escondido na mala, e chega aqui, planta nos seus grow e continua de boa. A gente precisa chamar a responsabilidade de todo mundo que utiliza. Tanto das famílias que estão sendo beneficiadas pelo óleo, do canabidiol, como dos usuários que estão nas cidades, nas praças, nas ruas, né, nas periferias, utilizando, assim como a classe média alta, que utiliza de forma recreativa também dentro dos condomínios de luxo. Então, a gente precisa juntar todo mundo em defesa dessa pauta para que ela avance. Não adianta a gente esperar que o STF vai resolver para nós. O STF não vai resolver para nós, o Congresso não vai resolver para nós. E um outro desafio que eu faço à população canábica é que a gente se organize, se mobilize, também ocupe esses espaços legislativos. A gente precisa levar esse debate para esses espaços para que a gente consiga mexer o caldo da sociedade moralista e conservadora que a gente tem, senão a gente não vai sair do lugar. Não adianta esperar que a justiça vai dar um canetaço e vai aguardar que o bagulho libere, né? Inclusive uma série que eu gosto muito,
que trata desse tema da legalização é a Pico da Neblina, né? Que é num universo em que o Congresso vota a legalização, né? E os traficantes é que ficam tristes e chateados, que é o fato da realidade, né? A gente precisa batalhar por esse tema para que a gente veja isso acontecer, né? Para que a gente não tenha mais as pessoas dentro do presídio encarceradas num espaço em que não ressocializa ninguém, que não foi feito para ressocializar, que foi feito, na verdade, para punir as pessoas e deixar elas lá dentro e jogar a chave fora, né? A gente precisa se mobilizar para que essas leis não retrocedam como elas têm retrocedido nos espaços, né? Perfeito, exatamente isso. Agora sim a gente se encaminha para o fim do nosso episódio. Muito obrigado ao Shainan Pitaguari por estar aqui com a gente. Muito importante esse nosso papo. Abra um espaço para te dar o teu recado final antes da gente finalizar mesmo. Eu queria agradecer mesmo assim o espaço. Acho que foi uma experiência muito legal. Assim, eu gosto muito da Ascamed, gosto muito do espaço aqui, de todo mundo que participa da associação. Tenho um carinho muito grande por todo mundo. Acho que é uma luta muito importante. A gente precisa popularizar, né, ampliar esses espaços de debate. Então é muito importante isso. Queria aproveitar o final, inclusive, né, para fazer uma provocação rápida, né, na verdade, inclusive aprofundando ainda mais a importância de legalizar, né, a importância de entender a maconha, a cannabis como algo importante, né, falando até do cânhamo, até anotei aqui para citar, porque, né, a gente tem hoje um problema muito grande, né, em relação à captura de carbono, né? E aí a gente tem, por exemplo, dados do Rubis Carbon, que é um centro de pesquisa sobre carbono sediado em Nova York, que aponta que 1 hectare plantado com cânhamo é capaz de capturar até 16 toneladas de carbono na atmosfera em um ano, né? Enquanto outras plantas, árvores pequenas do mesmo tamanho do cânhamo, né, por exemplo, capturam apenas 6 toneladas, né? 16 para 6. Então, faço aí, inclusive, essa provocação nesse sentido, né? Que a gente podia, junto com essas sementes que foram jogadas aí para reflorestar muitas áreas do Rio Grande do Sul, que foram arrasadas pelas enchentes, que a gente botasse umas sementinhas de cânhamo também, que vai ajudar muito na crise climática, né? Nos efeitos do aquecimento global que todos nós vamos viver aí e que nos próximos 50 anos talvez a gente veja muitas áreas do Brasil aí afetadas pela crise climática, né, pelas mudanças climáticas e inabitáveis. Então, a gente precisa aproveitar todas as plantas que tiverem à nossa disposição para poder ter uma saída para todos nós. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado ao Shainan por estar aqui conversando com a gente. E esse foi o 7º AscaCast, o nosso 7º episódio desse podcast, que pode ficar tranquilo que vai vir mais. Eu me chamo Bruno Vargas e muito obrigado por ficar com a gente até o fim. Valeu e até a próxima.